Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como foi o final de semana? Curtiram? Brincaram? Hoje nós iremos estudar mais um pouquinho. Eu sou a professora Cecília Duarte. Nós iremos trabalhar hoje com o livro do Aprova Brasil, né? Programa de Melhoria da Proficiência em Matemática. Com a turminha do quarto ano. É esse livrinho aqui, ó, esse livro. Peguem o livro e vamos trabalhar hoje, tudo bem? Lá na página 48, hoje nós iremos trabalhar a lição 9, tudo bem com vocês? Peguem lá o livro e vamos ver mais uma aula sobre divisão. Mais um pouquinho de divisão, tá? Com a professora Cecília Duarte, tudo bem? Bom, a ideia de divisão nós já vimos na aula anterior. Hoje nós vamos dar uma recapitulada, tudo bem com vocês? Vamos ler aqui, depois a gente vem aqui na mesa, vamos fazer uma divisão e aí eu vou mostrar o algoritmo no quadro, tá? A divisão, ela é uma operação matemática que está ligada a duas ideias principais. A ideia de repartir igualmente e a ideia de medir ou agrupar, não é isso? Lembra que na aula anterior a gente fez a divisão do bis lá com a professora Marta, o William, lembra? Então hoje nós vamos fazer, mas vamos fazer com essa tampinha de garrafa. Vocês podem encontrar aí na casa de vocês e praticar um pouquinho de divisão. Bora lá? Vamos fazer uma divisão primeiramente aqui com essas tampinhas, tudo bem? Ó, se eu pegar 10 tampinhas, olha lá, ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tampinhas, se eu quiser dividir essa tampinha em dois grupos iguais. Tem como? Vamos ver se tem como? Tudo bem. Ó, para duas pessoas, vou dar um para cada, de um em um, até ocupar todas as tampinhas. Vamos ver se vai ficar em partes iguais. Olha, ficou em partes iguais. Deu quantos para cada? 5 para cada, né? Então, 10 dividido para 2, eu consigo dividir em partes iguais. Eu fico com 5 para cada. Sobra alguma coisa? Isso, não sobra nada. Mas e agora, se eu pegar 10, essas 10 aqui, e for dividir para 3 pessoas, será que sobra? Vamos lá, então, ó, um para mim, um para você, um para o seu coleguinha. Um para mim, um para você, outro para o seu coleguinha. Um para mim, um para você, outro para o seu coleguinha. Ah, mas sobrou um, e agora? Eu posso dividir? Vai ficar em partes iguais? Não vai. Então, esse aqui é o nosso resto. Mas, professora, assim é fácil. E se eu fizer o cálculo através do algoritmo? Porque com materiais é muito fácil. Mas e se os números forem grandes? Por isso que é importante vocês aprenderem o algoritmo. Vamos ali no quadro para a gente fazer uma operação? Agora, eu quero dividir essa operação mesmo que eu fiz ali, mas só que através de algoritmo. 10 dividido para 2. Assim que será representado. Ah, mas lá no meu livro, professora, a representação tá assim, olha lá, ó. Tá desta forma. Pode ser assim também? Pode, às vezes pode vir desse jeito aqui também, ó. 10/2 ou 10 e 2 pontinhos dividido para 2. Essas são as formas de representação, não é isso? Opa! Representação. Mas para fazer o algoritmo, é legal você montar a operação. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, conhecer a tabuada do 2. Porque eu vou dividir para duas pessoas. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem fazer a tabuada do ladinho, se vocês não souberem, faz a tabuada do lado para ficar mais fácil, tá? Então, olha lá, ó. Se eu pegar 2 vezes 1,
E eu vou fazendo até ver, eu posso chegar até o final da tabuada, né? Existe final? Não, é infinita, mas eu posso chegar até o valor que tá dando aqui, porque eu vou dividir 10 para 2 pessoas. 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 5, 10. Professora, mas eu posso colocar aqui o contrário, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2? Tanto faz. Lembra que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto? Tanto faz, tá bom? 10 dividido para 2, olha lá, deu 5. Deu 5? 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, são 10. E agora, quantos que sobra? Ó, depois vou diminuir. Sobrou alguma coisa? Não. É o que a gente fez ali com as tampinhas. Não sobrou nada. Mas e professora, como que eu faço quando não sobra? Foi a operação que a gente fez também ali com as tampinhas, né? Mas com material. Olha o que eu faço. Eu pego 10 e divido para 3. 10 dividido para 3, eu vou olhar também aqui na tabuada, ó, para facilitar, se vocês não souberem, mas é legal que vocês saibam. Eu posso pegar 5 também, professora? 5 vezes, mas é a tabuada do 3. Ah, então eu tenho que fazer a tabuada do 3. Vamos apagar aqui, vamos fazer a do 3? Vamos fazer a do 3 agora. Lembra que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto? Eu posso colocar assim, ó, professora, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3. Posso? Pode, mas ali já cheguei perto já do 10, né? Opa, coloquei errado. Deixa eu pegar o apagador aqui, já tá pensando na tabuada do 2. Eu vou pegar agora 3 vezes o 3 dá 9. E 4 vezes o 3, 12. Passou, professora. Vai dar quantos? 3, que é o que a gente fez ali com as garrafinhas, né? Com as tampinhas. Então, ó, 3 vezes o número 3 são 9. Ah, professora, mas vai sobrar. Vai, porque 10 tirando 9, vai sobrar 1. Que é o que a gente fez lá, sobrou uma tampinha, não sobrou? Gente, viu como é fácil também montar o algoritmo? Se você tiver a ideia já com material concreto, a conta vai ser fácil. Mas lembrem-se bem, estudem a tabuada. Tabuada é a soma com números iguais. Já falei na aula retrasada. Voltando aqui para o quadro, nós iremos ver agora algumas atividades que, na verdade, a gente não vai fazer o algoritmo, já vai estar feito, mas para a gente ter uma ideia, tudo bem? Olha lá, eu vou distribuir, né, distribuindo 32 lápis entre 4 crianças. Aí você pensa assim, ah, eu tenho que saber a tabuada do 4. De modo que cada criança receba a mesma quantidade de lápis e que não sobre nenhum lápis. Quantos lápis cada criança receberá? Então, ó, lembra que eu falei? Quando eu falo distribuir, dividir, repartir, eu vou realizar a divisão. Agora, como eu tenho 32 lápis, aqui eu tenho 32, mas na verdade eu já dividi entre as 4 crianças, olha lá, por isso que eu fiz assim no quadro. Quantos lápis deu para cada criança? Ô, professora, deu para repartir 8 lápis para cada criança. Sobrou algum lápis? Não. Então, essa é uma divisão exata, não tem resto. Tá tudo bem até aí? Estão entendendo? Tudo bem, então. Agora, olhando para o livro de vocês, quero que vocês peguem lá a atividade 2. Vamos responder essa atividade 2? Leandro coleciona carrinhos. Olha os carrinhos de Leandro.
Ele quer guardar os seus 18 carrinhos em 2 caixas. Então, ele quer dividir por 2, deixando metade em cada uma. E vocês já aprenderam o que é metade, né? Quando eu divido em 2 partes, na verdade, eu divido ao meio, ou seja, metade. Quando eu falo metade, eu quero dividir por 2, lembra bem. Quantos carrinhos deverão ficar em cada caixa? Vamos compreender a questão? Na verdade, nós já fomos compreendendo. Quando eu fui lendo ali com vocês, nós estávamos fazendo a interpretação, tá? Porque se você ler por ler, só pegar os números e fizer uma operação, você nem vai saber qual operação eu devo fazer. Então, leia com calma, tá? Não tenham pressa. Aqui, quantos carrinhos Leandro tem? 18, 32 era da outra. 18 carrinhos estão aqui desenhados. Quantas caixas ele usará para guardar os carrinhos? 2 caixas. Letra C. O que significa a expressão metade? Lembra que quando eu fui lendo eu falei para vocês da metade? Então significa que eu vou dividir em 2 partes. Vou dividir ao meio. Aí agora nós iremos resolver a operação. Vou fazer o algoritmo. Como são 18, você pode fazer até com tampinha, ou se você tiver os carrinhos aí na casa de vocês. Olha aqui, ó. Eu vou dividir esse carrinho em 2 grupos de mesma quantidade, não é isso? Eu montei a operação. Eu peguei o 18 e dividi para 2, que foi parecida à operação que eu fiz no quadro, né? Chamado de algoritmo. Olha lá quantos que deu. 9. E se você também contar um para cada aqui, dividido ao meio, né? Irá dar 9 também, da mesma forma. Mas, olha aqui o que o exercício me pergunta. Vamos responder aqui, eu tenho que colocar um número. Então, eu vou ler, você vai me falar, tudo bem? Ó, uma quantidade de carrinhos são a metade de. O que deu a metade? 9. Então, aqui você irá colocar 9 carrinhos. São a metade de... Quantos que é o total? 18. Muito bem, vai colocando aí no livro de vocês. E aqui são dobro. Quando eu falo dobro, é 2 vezes. Se o 9 é metade de 18, o dobro de 9 também é 18. Então, aqui eu vou colocar 18 carrinhos, o dobro de 9 carrinhos. Em cada caixa deverá ficar 9 carrinhos. Chegamos na resposta do exercício. Muito fácil, né? Estão aprendendo? Última atividade. A atividade 3 do livro. Bianca e Gustavo vão se casar. Por isso, compraram alguns eletrodomésticos. O valor total será pago sem acréscimo. Então, ó, eles irão se casar, eles compraram eletrodoméstico. Ah, professor, o que é eletrodoméstico? Eletrodomésticos são esses aqui, olha lá, ó, micro-ondas, fogão, batedeira, geladeira, né? Tudo que é eletrônico que você usa na sua casa, certo? Professora, por que fala aqui, ó, sem acréscimo? Sem acréscimo é que não terá aumento, tudo bem? 3 prestações iguais. Quando eu falo isso aqui, eu já vou pensando numa operação. Quando fala 3 prestações iguais, eu posso lembrar de produto, né? Ou de soma, parcelas iguais. Quanto Bianca e Gustavo pagarão em cada prestação? Então, aí você já vai tentando compreender qual operação eu vou fazer para responder. Olha lá, ó, o valor dos eletrodomésticos. Aí eu venho aqui para compreender a questão. Quantas prestações Bianca e Gustavo pagarão? Está lá no texto, 3. O que é preciso fazer para calcular o valor de cada prestação? Dividir, eu vou somar e depois eu faço a divisão.
Então aqui estão os eletrodomésticos. E aqui o que eu fiz? Ó, eu somei, deu tudo isso aqui. Eu somei aqueles valores do eletrodoméstico. Só que eu vou dividir para 3. Olha outra maneira de dividir. Decompondo. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Aqui foi feita a decomposição. E aí eu dividi 600 por 3, 90 por 3 e 6 por 3. E depois eu somei. Lembra então? Você fez 3 operações. Na verdade, você decompôs, você dividiu e você fez a soma. Deu 232. Então, Bianca e Gustavo pagarão R$232 em cada prestação. Gente, por hoje é só. Se tiver dúvida, pergunta para a professora, que com certeza ela vai estar disponível para vocês, tá? Até mais! Eu quero que vocês fiquem em casa, cuide-se e até mais! Prefeitura Municipal de Cuiabá.